O nosso convidado é o atual príncipe imperial do Brasil e porta-voz da monarquia brasileira. A história da família dele se confunde com a própria história do nosso país. É uma honra receber um nobre tão ilustre assim no programa, Diguinho. Dom Bertrand! Prazer recebê-lo, Sua Alteza Imperial e Real, o senhor Dom Bertrand, Maria José Pio Januário, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil. Boa noite. Boa noite. Se você me permitir um pouquinho de intimidade, posso te chamar só de Vossa Alteza Imperial e Real Dom Bertrand? Ou não, só Dom Bertrand, se quiser. Ok, muito obrigado, vai facilitar a nossa conversa. O senhor nasceu na França? Nasci no exílio. No exílio. E a família foi exilada por ocasião de 15 de novembro. Uhum. E meu pai só pôde voltar ao Brasil em 1945. E eu nasci em 41, em plena Segunda Guerra Mundial. Isso por força de lei ou por conta dos riscos? Não, foi por força de lei. A família ficou exilada até 1822, quando o presidente Epitácio Pessoa suspendeu a lei do exílio. Mas meu pai terminou seus estudos, casou-se e, quando vinha para o Brasil, estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí não havia mais transporte para o Brasil. Nós ficamos presos, eu passei toda a guerra na França. A Segunda Guerra você passou na França? Na França. A Segunda Guerra inteira? Até o fim. Então você viu Hitler entrar Não cheguei a ver o Hitler, graças a Deus. Mas você viu a invasão nazista na França? Na casa da minha avó, onde nós morávamos, foi invadida, havia 2 trincheiras alemães, mas nós fugimos para as montanhas. E depois, quando houve o desembarque americano, a casa foi bombardeada e, graças a Deus, o obus não explodiu. Houve um coraçado americano, que sabia que tinha as trincheiras no fundo da casa, atirou e, felizmente, o obus pegou na porta da sala de jantar, que dava para o terraço, que era de vidro, uma porta fina que dava para a cozinha, outra porta fina para o fundo, e o obus cruzou a casa toda. E não explodiu, senão a casa teria ido pelos ares. Do mar, vocês receberam tiro? Não, encoraçado. Obus de 1 tonelada. Imagina o que seria essa explosão. Quantos anos você tinha na época? 4. Que loucura! Que vida atribulada, hein? Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Com isso não foi possível que o papai voltasse ao Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil com 4 anos e fiz todos os meus estudos, parte no Paraná e no fim no Rio de Janeiro e finalmente aqui na Faculdade de Direito Largo São Francisco da Universidade de São Paulo. Agora, o senhor é membro da família real e seus parentes, são figuras, seus antepassados são figuras importantes da nossa história, da história do nosso país. Eu vou mostrar algumas imagens de personalidades que eu cresci abrindo o livro de história na escola e vendo essas fotos. E eu estou aqui com um descendente dessas pessoas que na sala de aula eu abria, está lá. Então vamos lá. Cadê? Põe a primeira foto. Rainha Carlota Joaquina. A gente vê essa figura, essa imagem nos livros de histórias. Qual é, Dom Bertrand, o seu nível de parentesco com Carlota Joaquina? Quinta avó. Quinta avó. Quinta avó. Okay. Era esposa do Dom João VI. E veio para o Brasil juntamente com o Dom João VI. Mais uma? Esse é Dom João VI. Dom João VI. E é graças a Dom João VI que hoje nós somos país de dimensões continentais. Porque ele veio aqui por ocasião das guerras napoleônicas e vendo que o pequenino Portugal não podia resistir às forças de Napoleão, ele fez uma retirada estratégica brilhante. Ele deixou as tropas de Napoleão, no sentido literal, deixou as tropas a ver navios. Por isso nós usamos no Brasil essa expressão, deixou uma pessoa ver navios. Vem desse fato histórico. Vem daí. Porque quando as tropas de Napoleão chegaram nas colinas que circundam Lisboa, viram ao largo as naus portuguesas que para cá vinham. E não conseguiram pegar Dom João VI. Ele aqui chegando, ele deu-se conta que o futuro não estava na Europa, estava no Brasil. E ficou, ele gostava mais do Brasil do que Portugal. Napoleão foi derrotado em 1814.
Dom João VI só voltou a Portugal em 1821, 7 anos depois, porque, na realidade, ele queria ficar no Brasil. E o objetivo dele é fazer do Brasil a capital de todo mundo luso, englobando Portugal, Algarve, Angola, Moçambique, a Índia, o Macau, na China, o Timor, etc., com capital no Rio de Janeiro. Esse é o objetivo dele. Ele foi forçado a voltar a Portugal por uma revolução liberal no Porto, na cidade do Porto. E deixou aqui seu filho mais velho, e ao partir lhe deu um último conselho. Ele disse: meu filho, considero que o futuro não está na velha e cansada Europa, está aqui nesse país. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil será independente. Pões tu esta coroa em tua cabeça antes que um aventureiro o faça. Graças a isso, por ocasião da nossa independência, nós mantivemos a nossa integridade territorial, política, social e até psicológica, uma unidade admirável e invejada pelos nossos vizinhos hispano-americanos, porque as independências deles resultaram do quê? Dos caudilhos que queriam ser presidente da República, sua respectiva área de independência. Qual foi o resultado? Enquanto nós mantivemos a unidade, eles se dividiram. São um conjunto de repúblicas ou republiquetas em toda a América Latina. Hoje nós temos a metade do território da América Latina é do Brasil. Sim. Nós temos um país de dimensões continentais e um país riquíssimo. Basta dizer que nós temos a maior área cultivável do planeta. Não há nenhum país no mundo que tenha uma área cultivável como a do Brasil. Vamos ver um outro parente aqui do Dom Bertrand, cadê? Princesa Isabel. Essa princesa Isabel teria sido a nossa imperatriz, não fosse o golpe de 15 de novembro. E, aliás, uma verdade que poucos brasileiros sabem. A primeira delas é que quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado em que se decidiu da nossa independência foi a dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, filha de Dom João VI, no dia 2 de setembro de 1822. E Dom João VI, no dia 7 de setembro, quando recebeu as cartas da sua esposa, a princesa Dona Leopoldina, que estava na chefia de Estado, na regência, porque Dom Pedro havia deixado ela como regente, então foi a primeira chefe de Estado nacional brasileira, e as atas do Conselho de Estado, ele lendo, ele ratificou a decisão de sua esposa, sacou de sua espada e deu o brado de independência ou morte. Mas quem assinou a ata foi Dona Leopoldina como chefe de Estado, como regente. Qual é o seu grau de parentesco com a famosa Princesa Isabel? Sou bisneto da Princesa Isabel. Bisneto da Princesa Isabel. Vamos que ver foi, por 3 vezes, chefe de Estado por ocasião das viagens do seu pai, em que ela ficou na regência. Ok, vamos ver agora um outro membro da família real. Qual é o seu grau de parentesco com esse rei? Rei Roberto Carlos? Nenhum, tá ok. Bom, já que a gente está falando aqui e mostrando fotos de livro de história, vamos mostrar fotos da história, mas do acervo pessoal do Dom Bertrand. São algumas do acervo pessoal. Alguma? Cara, eu sou um desastrado, eu tenho até medo. Peraí, calma, calma. Eu tenho até medo que... Vamos ver aqui. São fotos antiquíssimas aqui. Cadê? Olha essa aqui, 1889 essa foto é. De 1889. Vou mostrar aqui. Quem são essas pessoas? Aqui está o imperador, Dom Pedro II, a imperatriz, Dona Teresa Cristina, o Conde e a Princesa Isabel, que são meus bisavós, e depois esses 3 meninos menores, que são os filhos da Princesa Isabel. Então, os dois são. Então, esses dois. Ok. Aqui, que é o meu avô, Dom Luís, e o meu tio, Dom Pedro de Alcântara. Deve ser o terceiro está aqui. Então, 1, 2, 3. Os 3 filhos da Princesa Isabel. Perfeito. Vamos ver mais aqui. Essa é a Princesa Isabel. Uau, que elegante, hein? E essa teria sido nossa imperatriz, até 1821, quando ela faleceu. Tem ideia do ano da foto? Essa já é do fim do século XIX. Ok. Vamos ver mais uma aqui. Princesa Isabel também. A Princesa Isabel com meu pai no colo dela. É o seu pai no colo da Princesa Isabel? No colo da Princesa Isabel. Que demais. E aqui, essa foto. Aqui é Opa. Esse é meu pai, a minha mãe, e meu irmão mais velho, o príncipe Dom Luís, que é o atual chefe da Casa Imperial.
Ok. Agora, a gente acabou de ver figuras que a gente vê no livro de história quando vai para a escola. E uma coisa que eu aprendi, Dom Bertrand, quando ia para a escola também, infelizmente não aprendi muita coisa, mas uma coisa que eu aprendi é que a bandeira do Brasil falava o seguinte: eles ensinam na escola, o verde é a mata, o amarelo é o ouro, o azul é o céu. É isso aí? Não. Não é? A nossa bandeira foi desenhada logo depois da independência, em 1822, por um artista francês, Debré. Ok. E o verde era a cor dos Braganças, o amarelo, que era dourado, era a cor da família Habsburgo, da Dona Leopoldina. Bragança é Dom Pedro I, e o amarelo é a cor da família imperial da Áustria, de Dona Leopoldina. Ok. E depois, no centro, a outra bandeira então, da monarquia. A gente tem aqui, peraí. Aqui. Bom, então, na verdade, seria aqui. Essa era a bandeira até 1889. Essa é a bandeira do Império. Do Império. E aqui está o brasão da família, com a cruz de Cristo, a esfera milar, as estrelas eram as províncias, e aqui a riqueza do Brasil, que naquele tempo era o café e o fumo, e a coroa imperial. Então, na verdade, essas cores, a simbologia vem da sua família. Da família, exatamente. Não tem nada de mata, depois, na República, inventaram eles era o se apropriam. matas e o ouro. Dom Bertrand, se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, o rei seria seu irmão, O imperador, o imperador. porque aqui foi o império. Ah, mas... Era o império do Brasil, por isso a família imperial, é a bandeira imperial. Então seria... Me tira essa dúvida. Para ser um império, você precisa de colônias ou você pode Não. ser um império sem colônias? Não, um país depende muito dos antecedentes históricos e foi sobretudo pelas dimensões do Brasil. O Brasil tem dimensões imperiais. Portugal era um reino, o Brasil passou a ser um império. A gente tem uma foto dele aqui, cadê? Exatamente, é. Parece muito com o senhor. Um pouco. Pouco. Aquela cadeira ali é o trono? Não. Aquilo é uma cadeira comum. Uma cadeira comum. Onde fica o trono? O trono hoje em dia está no Museu Imperial em Petrópolis. Ok. Tem aí uma foto do trono, cadê? Esse é o trono. E a coroa, Dom Bertrand? Com quem que está a coroa? Também está no Museu Imperial de Petrópolis. Também. Se quiserem visitar em Petrópolis, eu recomendo que visitem o Museu Imperial, que é certamente o melhor museu do Brasil. A gente está falando, como se a monarquia voltasse e tal. O senhor acha que existe a chance da monarquia voltar um dia? Eu acho que sim, porque hoje não há um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. E os brasileiros estão começando a se perguntar se a solução não seria voltarmos ao único regime que deu certo no Brasil, de uma forma espetacular, de 1822 até 1889. E, hoje em dia, são os países de maior progresso. Se for ver na internet o Índice de Desenvolvimento Humano, quer dizer, o IDH, as nações de maior progresso são monarquias. A primeira, mais alto índice de desenvolvimento humano do planeta qual é a Dinamarca. Depois vem a Noruega, vem o Império Britânico, vem o Canadá, vem a Austrália, a Nova Zelândia, são todas monarquias. E o senhor acha que isso faz as pessoas, a população, começar a pensar, olha, vamos restituir a monarquia aí, que eu acho que é o caminho, hein? A índole do povo brasileiro não é republicana. Por que o senhor diz isso? Se qualquer um daqui for escolher, vai... Bom, as moças aqui presentes, se tivesse abrir uma loja de roupas infantis, tivesse que escolher entre dois nomes, a princesinha ou a fininha da primeira dama, qual que escolheria? Princesinha. Alguém tem dúvida? O senhor defende a volta da monarquia? Defendo. Defendo porque eu quero bem a minha pátria. Porque hoje em dia nós vemos qual foi o resultado da República. Petrolão, o atual caos, a crise econômica, etc. E nunca nesse país, para usar a expressão de um ex-presidente, nunca nesse país se roubou tanto quanto nos últimos anos. Mas por quê? Porque o regime republicano tende a corromper a nação. Porque os políticos têm que comprar o voto. Eles têm que, primeiro, uma eleição presidencial custa
bilhões. Dizem que a monarquia é muito cara. Não é. Eu dou um argumento. E contrafaço um argumento. O Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, em Londres, que atrai milhões de turistas, custa muito menos que o Palácio Planalto. Com todo o esplendor do Palácio de Buckingham, ninguém vai comparar o Palácio de Buckingham com o Palácio do Planalto. Existe um movimento que, assim como o senhor, também deseja a volta da monarquia? Você tem conhecimento? Existe um movimento chamado Pró-Monarquia. Existem círculos monárquicos por todo o Brasil. Se realizam encontros monárquicos em todo o Brasil. E é uma coisa interessante. Por ocasião, houve um plebiscito. Vou dar primeiro um antecedente histórico. A República, quando foi proclamada, em 15 de novembro de 1889, está dito no decreto número 1 da República, está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto número 1 previa uma consulta popular se de fato queriam a República ou se preferiam continuar com a monarquia. E esse plebiscito só veio realizar-se 104 anos depois. E nós tivemos o nosso direito político cassados durante 99 anos. Esse plebiscito foi aquele de 93. 93. Que eu me lembro do Dingo, era vote no rei. Exato. E é interessante porque naquela ocasião nós não vencemos numericamente o plebiscito. Muitos republicanos diziam, isso é pá de cal no ideal monárquico no Brasil. E não foi. Por quê? Porque antes do plebiscito, a hipótese de uma restauração da monarquia era vista pelos brasileiros em geral como opinião de alguns saudosistas numa noite de verão, etc., que ficam pensando e sonhando com o Brasil. Depois do plebiscito, a perspectiva de uma restauração monárquica passou a ser vista pelos brasileiros como uma alternativa diante do fracasso da República. E, por um número crescente, como a grande saída. Era a única solução. Naquele tempo, nós tínhamos encontros monárquicos, nós tínhamos um encontro monárquico no Rio de Janeiro por ano. Hoje, nós já tivemos encontro monárquico no Rio de Janeiro, já tivemos na Bahia, em Minas, vamos ter um outro em Minas no próximo fim de semana. Nós temos um encontro monárquico planejado em São Luís do Maranhão, em Natal, em Florianópolis. O movimento vai se desenvolvendo como nunca. O movimento monárquico está mais vivo do que nunca. Agora vou fazer uma pergunta, talvez que seja uma pergunta que republicano faz muito para monarquista. Quando um presidente desagrada, ou um presidente faz besteira, ou um presidente faz o que fez aqui, você consegue impeachment o presidente. Quando ele é um mau presidente, isso é possibilidade. E quando o rei é um mau rei, o que pode ser feito? Houve casos na história que é humano. Acontece, óbvio. Acontece. No caso de Portugal, houve o caso da rainha Dona Maria I, que foi muito boa rainha durante 22 anos. Depois ela perdeu as suas faculdades mentais. Ela não tinha mais condições, psicológicas, de continuar na chefia de Estado. O que foi feito? O seu filho, Dom João, assumiu a regência. E ele só veio a ser rei de Portugal, efetivamente, em 1816. Foi coroado no Rio de Janeiro, como rei de Portugal, Brasil e Algarves, e continuou a obra de Portugal. Mas na história de Portugal, houve esse caso, que acerta uma questão de família. Um outro caso pitoresco, na família de minha mãe. Minha mãe é da família real da Baviera. Baviera é um estado alemão, é o maior estado alemão, e é o estado que tem mais autonomia na Alemanha. Hoje faz parte da República da Alemanha, República Federal da Alemanha, mas eles têm uma autonomia muito maior que qualquer estado do Brasil ou qualquer outro estado da Alemanha. Mas até o começo da Segunda Guerra Mundial havia um rei na Baviera. E no século XIX, na segunda metade do século XIX, havia um rei, que era o rei Luís II, e que era meio genial, mas tinha um problema mental, tinha esquizofrenia. E esquizofrenia é uma doença cujos efeitos só se sentem depois de uma certa idade. Sim. Ele, no início do reino, ele era adorado pelo seu povo. Depois começou a construir uma série de castelos maravilhosos, etc. Aliás, os castelos mais bonitos do mundo, que muitos devem ter. Foi até a inspiração daqueles castelos da Disneylândia, que é Neuschwanstein,
Neuschwanstein, quer dizer, novo cisne de pedra, aquele cara que está no topo de uma montanha com umas torres maravilhosas, etc. Mas ele começou a construir castelos e os tesouros reais começaram a falhar, não tinham mais como sustentar. E se deram conta, não, de fato o rei não tem mais condições. O que foi feito? Um conselho de família, um conselho de ministros e decidiram interditar o rei. Interditaram o rei. Interditaram o rei. Aí foram os médicos e os ministros, foram até o castelo, pediram uma audiência ao rei. O rei os recebeu, eles disseram ao rei: Vossa Majestade não tem mais condições para chefia de Estado e Vossa Majestade tem que submeter-se a um tratamento. E vai assumir a regência um dos seus primos, que aliás era meu bisavô do lado materno, tataravô. O rei reagiu: não, isso não pode ser, eu sou o rei, etc. Os médicos seguraram, o trancaram numa sala enquanto não vinha uma carruagem para levá-lo para o tratamento num outro castelo chamado Berg. Ele estava em Neuschwanstein. O povo da região, que idolatrava o rei, ouviu falar que tinha havido um golpe de Estado. Pegaram suas foices, seus bacamartes, suas porretes, etc., tomaram o castelo em assalto, prenderam os ministros, libertaram o rei, abriram as portas do rei. E Vossa Majestade está livre dos seus ministros traidores, etc. O que Vossa Majestade decide que nós façamos com esses ministros traidores? O rei, com o olhar esbugalhado, disse que o leve à mais alta torre no meu castelo e o joga no precipício. Aí os camponeses: não, de fato o rei está louco. Seguraram o rei, libertaram os ministros e assumiu com toda a naturalidade o seu primo como príncipe regente. Então tem como interditar o rei. Tem, e houve vários casos na história, mas que se faz de uma forma natural, uma transição natural, e não tem todo o colapso de uma nação como o Brasil está sofrendo hoje em dia. Agora, existe na história alguma monarquia que foi restaurada? Um país que virou republicano e depois falou: deixa, vamos voltar à monarquia? A Espanha. Imagine a Espanha se não tivesse restaurado a monarquia. Foi um caos. O Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. O presidente Truman dos Estados Unidos queria acabar com a monarquia. O general MacArthur disse: não, o rei tem que se manter no trono, senão o Japão vai ficar no caos. E graças a isso o Japão é um país modelar hoje em dia. Me fala uma coisa, se a monarquia for restaurada no Brasil, onde vai ser a capital? Eu não vejo razões para agora ver uma nova mudança de capital. Voltar para o Rio de Janeiro com toda a despesa daí decorrente. Mas você gosta de Brasília? Sabe por quê? Eu tenho a impressão que Brasília é um lugar péssimo para ser a capital, porque os governantes estão longe do povo para você ir protestar. É o que muitos dizem, chamam até de Ilha da Fantasia, etc, etc. Quem consegue e no Rio, protestar? Havia mais profissionais com o povo. Eu acho, historicamente, eu acho que foi um erro. Agora, para voltar atrás, ou para repor o Brasil, voltar a uma capital no Rio de Janeiro, é preciso esperar um momento histórico, não pode fazer do dia para a noite. Qual vai ser o futuro, só Deus sabe. Existe um plano entre os simpatizantes da ideia da volta da monarquia, não, vamos fazer voltar, e depois o segundo passo é a capital ser aqui e ali? Existe alguma coisa arquitetada pelo pessoal que quer? O plano nunca deve ser um plano concreto, deve haver princípios. No caso da volta à monarquia, deveria ser uma monarquia, como foi no tempo de Dom Pedro II, com as indispensáveis adaptações ao mundo moderno. Por exemplo, o Brasil, no Império, era uma monarquia unitária. E era unitária por quê? Porque, por ocasião da independência, o Brasil, por suas dimensões continentais, tinha 4 milhões de habitantes. Tinha 5 vezes menos que a cidade de São Paulo. E, naquele tempo, a tendência era para o separatismo. E Dom Pedro I teve a sabedoria de fazer um primeiro período um governo unitário. Mas, com o decorrer, com o progresso, etc., já Dom Pedro II havia ordenado que fizessem estudos para transformar o Brasil numa federação. Então, deveria haver uma série de adaptações à circunstância do mundo moderno. Agora, seria uma monarquia parlamentar, em que haveria o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O poder executivo era exercido por meio de um primeiro-ministro, que naquele tempo chamava presidente do Conselho de Ministros. O poder judiciário tinha suas garantias exatamente como hoje. E o poder legislativo, que era o Senado e Câmara dos Deputados eleitos. Parecido com a Inglaterra?
parecido com a Inglaterra, sobretudo parecido com o que foi o Brasil. Porque o que é a Inglaterra hoje, o Brasil já foi aquele sistema. Foi, mas havia um... E aí é o ponto genial do Brasil. Havia um quarto poder, que era o poder moderador. O poder moderador que está definido no artigo 98 da Constituição, de 1824, que diz que era uma atribuição pessoal do imperador que visava algo muito simples, mas importantíssimo. A harmonização dos demais poderes em função do bem da nação. Para evitar exatamente o que acontece hoje no Brasil, que é um poder disputando com os outros. E o aparelhamento também. Bom, e o aparelhamento que nós vimos que foi um escândalo. Se a monarquia voltasse, hoje, qual seria a primeira coisa que tinha que mudar? A primeira coisa seria da monarquia é o aspecto psicológico da monarquia. Porque a grande vantagem da monarquia é que a monarquia, primeiro, garante a unidade, a estabilidade e a continuidade do governo. Mas, sobretudo, tem um efeito fundamental, porque a monarquia cria na nação, e aí seria, no caso concreto, restauraria a nação, a consciência que uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com destino em comum a realizar. De onde surge um clima psicológico e tende a estimular a virtude do povo e inibir suas más tendências, exatamente como numa família, a presença do pai ou da mãe tende a estimular as qualidades dos filhos e inibir as suas travessuras. Rui Barbosa, que foi quem redigiu o decreto de proclamação da República, dizia há algum tempo, na monarquia, o parlamento era uma escola de estadistas. Na monarquia, na República, dizia Rui Barbosa, transformou-se numa praça de negócios. Eu tenho a pergunta mais importante agora, que todo mundo que quer a volta da monarquia faz. Se a monarquia voltar ao Brasil, qual título de nobreza o senhor me daria? Aí depende dos seus méritos. Ok. Se for grandes méritos, podia ser um visconde, um conde, um barão, um visconde, um conde. O barão é legal. O barão Gentili está chegando. Oh. Depende dos méritos. Oh, tá legal. Bom, tô torcendo aí. Se eu virar barão mesmo, eu ajudo vocês, tá bom? Visconde Agora, de Palmitosa, acho que seria. Conde de Palmitosa. Bom, graças à presença de Dom Bertrand aqui, não vou te dar a resposta que você merece, Roger. Para a gente encerrar a conversa, a gente iniciou a conversa com o senhor dizendo que Dom João dizia que o Brasil era o país do futuro, não a Europa. Sim. Não, Dom João VI não. Dizia que exatamente o Brasil... O Brasil é o futuro, não a Europa. Não a Europa. Hoje, olhando a Europa e olhando o Brasil, você concorda com ele? Concordo inteiramente. Sério? Nós não vamos ver o aspecto superficial do Brasil, nós vamos ver o Brasil real. O povo é bom, o país é riquíssimo, nós temos a maior área cultivável do planeta, nós temos uma agricultura do primeiro mundo, nós somos maiores produtores agrícolas do planeta, basta dizer que, segundo estudos do Embrapa, nós alimentamos mais de 1 bilhão, 200, 300 milhões de pessoas. Quer dizer, 1/4 do planeta é alimentado pelo Brasil. Vai dizer que esse é um país fracassado? Nós temos um problema político, isso é o problema. Mas o Brasil real, o Brasil autêntico, o Brasil que trabalha, é um Brasil completamente diferente. É um país extraordinário. E o povo é bom. É mesmo? Muito obrigado, foi um prazer falar com o senhor. Dom Bertrand, muito obrigado por ter vindo. Voltamos já já!